turnovers. Mais uma vez, turnovers. É assim que começamos mais um vídeo do CAS Basquete. Sejam todos bem-vindos ao CAS Basquete. Como vocês sabem, aqui o basquete não para. Do mesmo jeito que o Thunder não parou de amassar o Indiana Pacers, nós também não paramos de produzir conteúdo, gente. Então, mano, vamos lá para a história do jogo, né? Foi um jogo em que nos primeiros minutos, praticamente o primeiro quarto, né, o OKC entrou de uma forma avassaladora, né, com a defesa sufocante, conforme já é conhecida, Lu Dort, Cason Wallace e companhia, né, sufocando ali o ataque do Pacers na defesa. O OKC entrou com muita, mas muita vontade de ganhar o jogo, gente. Pensa numa vontade e entrega que o OKC entrou neste jogo. Todos os jogadores se doando, enfim, todos em sincronia, harmonia, com a mesma intensidade, com a mesma força, com a mesma garra. Jalen Williams, então, não se fala. Meu Deus, esse cara tá comendo o quê para jogar desse jeito? Mano, o cara tá voando. Pronto, então... E os efeitos começaram logo a aparecer, né? 6 turnovers que o Pacers cometeu em 6 minutos, né? 6 turnovers seguidos, enfim. Começou logo a novela, a ladainha dos turnovers, o Pacers repetiu o mesmo roteiro, o mesmo script, enfim. Foi isso que aconteceu, gente, no primeiro período. Não demorou, Haliburton começou a mancar, enfim, distensão na panturrilha, que já era um problema conhecido dele, e pronto, começou a se agravar. O cara saiu zerado no primeiro quarto, enfim, algo que nunca se viu com ele. Nem parecia o Haliburton, parecia mais o cover do Haliburton lá no jogo. Sabe, eu pensava que o cover estava lá, mas enfim, né? Pronto. E o Pacers começou a tentar uma reação, mas sem efeito, né? Quando terminou o primeiro período e o segundo período, ou seja, já no intervalo, então, o Pacers não viu nada, né? E praticamente o OKC começou a olhar através do retrovisor assim, ó. O OKC começou a olhar no retrovisor e assim, o Pacers começando a se afastando cada vez mais, né? O Pacers começando a sumir do retrovisor, né? E a vantagem já estava lá na casa dos 2 dígitos, né? Foram por intervalo, né? Haliburton foi aí assistido, acredito que o pessoal começou discutindo se o cara volta para a quadra ou não, mas o cara volta no terceiro período, né? No final das contas, o cara jogou 34 minutos, só fez 4 pontinhos, né? Conseguiu 7 rebotes e deu 6 assistências. Uma partida, enfim, fora do comum. É isso que faz com que o Haliburton não seja um jogador calibre, né? Um jogador superstar, né? Um cara que pode realmente dar conta da franquia, sabe? Então, foi isso, né? Mas prontos, né? Ele tem sempre altos e baixos. Num jogo aparece muito bem, super bem até para dizer, e no outro jogo o cara aparece muito, muito abaixo da sua média até, inclusive. Então, é necessário manter a constância para você ser considerado muito bom. Tá aí o superestimado, né? Bom, pessoal, no terceiro período também nós temos que ver a atuação fenomenal de TJ McConnell. O cara conseguiu 13 pontos em 6 minutos. Ele que foi a faísca, a fagulha, né, que provocou aquela reação muito boa a las Pacers. Aquela reação realmente, né? Por quê? Porque o Pacers é conhecido como sendo uma equipa muito resiliente, que luta bastante, que não entrega o jogo de forma fácil. E mais uma vez, a gente estava tendo um déjà vu, tipo, eu já vi isso em algum lugar, né? Pois é. E o Pacers foi para o jogo. O TJ McConnell forçou
o OKC a cometer vários turnovers, ou seja, o OKC no geral cometeu 11 turnovers no jogo todo, né? Contra 22, que foi o dobro do Indiana Pacers. Mas esses 11 turnovers, na maioria, foram cometidos no terceiro período, justamente quando o TJ McConnell estava sufocando, né, a saída de bola do OKC. O OKC começou a perder o equilíbrio no jogo, a perder a constância em termos de pontuação, né? Os jogadores começaram a falhar alguns arremessos e o Pacers começou a encostar no OKC. Aí o OKC, de repente, começou a ver, né, o Indiana Pacers a se aproximar do retrovisor de novo. Tô chegando, OKC, tô chegando. Aí, o que o OKC fez? Bom, Shai, muito bom, né? Jogou garçom, praticamente 10 assistências. Depois do Jalen Williams e depois do Hartenstein falharem aqueles 2 lances consecutivos, né? E estava parecendo já uma reação do Pacers, ou seja, quase que o Pacers conseguia empatar o jogo, né, e virar, como se fosse no jogo 1, né, quando já estava praticamente, quando já era o prenúncio de uma virada do Pacers ali no quarto período, porque a vantagem só estava de 2 pontos, né, 2 pontos, a vantagem que era de 14 na entrada do terceiro período, caiu para 7, depois caiu para 2 pontos, quando faltavam 8 minutos restantes para terminar o quarto período e o jogo, praticamente, né? Aí o Shai, né, super garçom, parte para o garrafão e quando ele percebe que é bloqueado, o Pacers fechou o garrafão, ele faz aquele passe magnífico de trás, ó. Por quem? Por Lu Dort. Lu Dort pega a bola, percebe que na ala direita o Jalen Williams está livre, wide open, faz o passe para o Jalen Williams e como o cara estava numa noite inspirada, divina e tudo dava certo para ele, bom, vou arremessar. O cara arremessa, ó, 3 pontos. E num piscar de olho, a vantagem que era de 2 pontos sobe novamente para 2 dígitos. Mano, são esses lances que fazem com que uma equipa se torne campeão. O OKC tá mostrando lapsos de campeão, sabe? É assim que se fazem campeões. Quando as coisas começam a ficar apertadas e de repente aparece alguém para desafogar, as coisas mudam de repente. Isso é característica de uma equipe, de uma franquia campeão. O OKC tem tudo para ser campeão. Tudo para ser campeão. É sério, tá na dúvida? O OKC tem tudo para ser campeão. O jogo 5 mostrou que o OKC tem tudo para ser campeão, né? O OKC montou uma estratégia que deixou preso o Indiana Pacers no jogo 4, no último período. Repetiu a mesma estratégia no quarto período e deu certo. Quando tudo estava, enfim, desabando, os caras ressurgiram, fecharam a defesa, forçaram 4 turnovers seguidos do Pacers, porque o Pacers tinha ainda a possibilidade, né, ou estava com 4 posses seguidas, nessas 4 posses cometeram 4 turnovers seguidos, né, e nem sequer arremessaram e, enfim, viram praticamente mais uma vez o OKC fugindo, né, se afastando e novamente o Indiana Pacers aparece distante no retrovisor do OKC. Sumiu praticamente, né? E o OKC selou a vitória, conforme disse. Quando o Indiana Pacers não consegue atingir a marca de 110 pontos, existe grande chance dos caras perderem. Quando o Indiana Pacers atinge a marca de pelo menos 110 pontos ou mais, a chance deles vencerem é maior. Bom, vamos lá alguns detalhes que marcaram o jogo e causaram uma grande diferença nesse jogo. Primeiro, o Jalen Williams. J-Dub. Mano, Jalen Williams, tá comendo o quê?
O cara tá muito bem, muito bem. No jogo 3, o cara meteu 26 pontos. No jogo 4, 27 pontos. E no jogo 5, 40 pontos. A questão é, no jogo 6, o cara vai meter quanto? 45 ou 50? Olha, o cara tá voando. Literalmente. Literalmente o cara tá voando. O cara tinha fadeaway, o cara tinha mid-range, o cara tinha transição, o cara fazia de tudo em quadra. O pessoal já está dizendo que ele é como se fosse o Scott Pippen, que era o fiel coadjuvante do Michael Jordan, né? Naquele lendário e dominante Chicago Bulls na década de 1990, né? Então, estão comparando ele como se fosse o Scott Pippen, que ele ajudou bastante o Michael Jordan a ser campeão e se tornar numa lenda indelével, inesquecível do basquete, né? Pois é, então, o cara tá voando literalmente, né? Tá com média de mais de 30 pontos nessa série, de mais de 6 assistências, né? E mais de 4 rebotes. Tá muito, 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 muito bom. O cara se adaptou confortavelmente como segundo armador ao lado do Shai, desafogando ele, obviamente, né? Shai que tá fazendo screen e tudo. Também a gente viu um Jalen Williams, enfim, crescido, maduro, né? E, enfim, o cara que só foi a 12ª escolha, né, no draft. É isso que eu falo. Às vezes essas escolhas surpreendem praticamente, né? Às vezes o cara que era a primeira, segunda escolha não faz nada, né? Enfim, pessoal, esse é o primeiro fator. Jalen Williams meteu 40 pontos, né, no jogo, destruiu, acabou o jogo. Para mim, ele foi o cara do jogo, né? Foi o cara do jogo praticamente, né? Acabou com o Pacers, o cara amassou o Pacers praticamente. Outro fator também importante que eu friso aqui é o OKC. O OKC derreteu no terceiro período. O OKC derreteu no terceiro período. Olha, o OKC por um triz entregava a paçoca. Por um triz, o OKC entregava a paçoca, né? Olha, o OKC dominou o jogo a partir do minuto 9. A partir do minuto 9 do primeiro período, o OKC assumiu a liderança do jogo e de lá para cá não perdeu mais a liderança, não foi mais ultrapassado nem empatado. Agora, quando chega nos 8 minutos do último quarto, os caras começam a tremer, começam a ficar ansiosos, a diferença de mais de 2 dígitos cai para 2 pontos. Olha, se não fossem 22 turnovers do Indiana Pacers e o Haliburton, enfim, mancando, os caras deviam pagar caro. Eles estavam praticamente para entregar esse jogo, né? Porque o Pacers cresceu. TJ McConnell marcando 13 pontos no terceiro período. O cara marcou mais pontos neste período do que o restante dos colegas. Somando o restante dos colegas, foram 11 pontos só. O coletivo. TJ McConnell individualmente marcou 13 pontos. Foi a faísca. O Carlisle foi perguntado na entrevista: Carlisle, por que você não deu mais minutagem no TJ McConnell no último período, já que o cara estava muito bom? E aí, Carlisle respondeu o quê? Carlisle alegou dizendo que o TJ McConnell estava exausto, né? Estava cansado, então deu mais minutagem, preferiu dar mais minutagem ao Andrew Nembhard. Eu acho que foi um grande erro do Carlisle, porque o Nembhard não estava muito bem no jogo. Ele entrou neste período e cometeu 3 turnovers, né? Então, foi um erro. Enfim, deixava o cara lá no jogo. Tá cansado? Vai, é final. É um jogo 5, decisivo. Agora tá ali, 3-2, correndo o risco de perder em casa 4-2 e o OKC abriu o champanhe logo neste jogo, né, no jogo 6. O OKC vai abrir o champanhe no jogo 6. Ok. Então, o TJ McConnell estava muito bom, mas muito bom. E infelizmente não jogou muito mais no último quarto, porque o Carlisle preferiu o Nembhard e foi isso que deu, né?
quando a diferença caiu para 2 pontos, o Indiana Pacers teve 4 posses de bolas seguidas e nessas 4 posses cometeram 4 turnovers. O próprio Nembhard também cometeu um desses turnovers, né? E não conseguiu nenhum arremesso e possibilitou então a reação do OKC, que conseguiu em pontos de transição trazer a vantagem para 2 dígitos e selar a vitória. Mas o importante aqui é que o OKC poderia entregar paçoca no segundo jogo. Pois é. Outro detalhe importante, né, é o Haliburton. Mano, o Haliburton tá tendo muitas inconsistências nessas séries, né? Tanto nessa série do OKC, como também nas séries do Cavs, também e do New York Knicks. Ele sempre foi um cara, enfim, muito inconstante, sabe? Olha, o cara vai, assim, ó, muito inconstante o cara. Ele não é constante, não tem uma atuação assim firme, ele é muito inconstante. E isso prejudica o seu rendimento e também as suas performances, né? Enfim, isso faz com que muitos jornalistas e críticos e imprensa e fãs também, né, questionem a sua capacidade de resolver jogos, de ser extremamente decisivos em jogos decisivos, apesar de que o cara já decidiu bastante jogos nesta série, né? Foram 4 no mínimo, né? Pois é, também tem o fator TJ McConnell, que eu já falei, né? Que é um cara que, quando entra em campo, sempre provoca aquela faísca, né? Aquela reação do Pacers e contribui muito com 18 pontos, 4 assistências e 4 rebotes. É um baita jogador, um baita armador, às vezes é muito subestimado. E, por último, nós temos o Shai. A gente viu um Shai mais garçom, né? Com 10 assistências, ainda por cima entregou 31 pontos. Com esses dados, o cara se tornou nada mais, nada menos do que o 4º jogador na história da NBA, né? Atrás somente de Michael Jordan, Kobe Bryant e Hakeem Olajuwon a marcar pelo menos 30 ou mais pontos em 15 jogos consecutivos de playoffs NBA. Não é para qualquer um, pouca coisa, né? Pouca coisa, gente. Então, é isso que a gente viu, né? E a gente espera novamente essa dupla Shai e Williams, né? Como sendo uma dupla fenomenal que está causando estragos no Pacers, gente. Muito, mas muito estrago. Meu Deus, que é isso? Os caras estão muito, mas muito bom, mano. Muito bom mesmo. E, enfim, gente, a gente também tem que ver que o Indiana Pacers cometeu mais turnovers, né? Foi o dobro de turnovers em relação ao OKC. 22 turnovers para o Indiana e 11 turnovers para o OKC. O OKC venceu o jogo praticamente na maestria, na defesa, mas também se beneficiou muito dos turnovers do Indiana Pacers. Foram mais pontos. Pela segunda vez consecutiva, o OKC conseguiu mais pontos de fast break em relação ao Indiana Pacers. E na maior parte desses pontos vieram de quê? De turnovers, né? O OKC conseguia os desarmes de bola, os roubos de bola, e fazia então os passos em transição e convertia em bandeja na maior parte das vezes. Tá? Aí conseguiu mais pontos de fast breaks ou transição. O OKC perdeu em rebotes, só conseguiu 45 rebotes contra 50 do Indiana Pacers, né? Fruto disso, o Indiana Pacers foi muito bem em pontos de segunda chance e também foi muito bem em pontos, né, na zona pintada. O OKC estava muito, mas muito bom em termos de arremesso de 3 pontos. 43%. Cara, muito, né? E o Indiana Pacers conseguiu somente 36, né? Enfim, a média dele é de 40 pontos, né? Mas, agora, com relação às assistências, o OKC foi melhor, né? Conseguiu 24 assistências contra 23 do Indiana Pacers, né? Então, pessoal, a gente espera um jogo 5. Então, pessoal, a gente espera um jogo 6 decisivo. Vai ser em casa do Indiana Pacers, no Grand Bridge Fieldhouse, e será um jogaço mesmo, né? Será um jogaço, mano. Então, será que
o OKC será campeão, vai abrir o champanhe logo em casa do Indiana Pacers, ou vai perder, deixando uma ilusão hipotética para o Indiana Pacers, né, empatando a série, preferindo comemorar na sua casa. Será que o OKC vai se dar esse luxo, né, de escorregar ainda e recuperar no jogo 7 para comemorar em sua casa, ou vai praticamente vencer logo e acabar essa série no jogo 6, em casa do Indiana Pacers? Ou será que o Indiana Pacers virá mordido com uma reação, enfim, nunca vista nestas séries, vencendo o jogo 6 e forçando o jogo 7 e, quem sabe, vencendo, sendo campeão em casa do OKC? São tantas perguntas, pessoal, mas são tantas perguntas. Enfim, vamos lá saber só mesmo depois do jogo. Bom, pessoal, muito obrigado, né? Não deixa de deixar aquela joinha, aquele like mágico. É um like muito, mas muito importante para mim, porque faz com que eu cresça mais nessa plataforma. Não se esqueçam de comentar, é muito bom, causa engajamento para o meu conteúdo, né? E também é bom para mim saber a vossa opinião, o vosso feedback. Não se esqueçam de compartilhar o meu conteúdo para outras pessoas também. E, gente, até o próximo vídeo, ok?